Destravando a sua vida amorosa. Tem bloqueio? Se tem, qual é e como que faz para resolver? Aí, depois do conselho, se é que tem conselho, depende da pilha, o que que acontece, né? Como que vai se desenrolar? Quem é seu próximo amor? Quais são as coisas que estão no seu controle de fazer de bom, de curativo e tudo isso, tá? É uma leitura muito assim sobre o seu poder pessoal, você estar no assento do motorista com relação à sua vida afetiva e não ficar aquelas leituras que fica cheia de adivinhação e você fica num lugar totalmente passivo. Eu não acredito nisso, eu acredito em a gente tomar as rédeas da vida na própria mão, parar de sentar no banco do passageiro e sentar no banco do motorista, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Se você sentir dúvida entre duas pilhas, ficar curioso entre duas, pode ir, porque de repente são informações complementares, ou passo 1, passo 2, está em pilhas diferentes. Fica à vontade, siga a sua intuição, que é a leitura coletiva. Sua intuição sempre em primeiro lugar. No seu detalhe, na sua energia, só a leitura particular. Eu sou terapeuta também. Nas leituras de amor, eu vou muito para o terapêutico, tá? Se você quer desenvolver os seus musculinhos, a sua sabedoria com a vida amorosa, essa leitura aqui tá bem no modelo em que eu faço a particular. Meu WhatsApp tá lá embaixo, me escreve que eu te explico como funciona. Se inscreva no canal, deixa seu like. Obrigada pela presença, eu te vejo na leitura. Número 1, vamos começar a ver se você tem assim algum bloqueio, porque a gente tem que ver também qual que é a nossa parte nas coisas, né? Às vezes tem realmente algo que está nas suas mãos, assim. Vamos lá. Tem algum bloqueio? Olha, tem aqui um luto por alguém do seu passado, ou tem, sabe, não sei, assim, tem uma energia de que você, ou é a pessoa, né, que tá pensando em você, sabe? Então é como se a sua energia ela não tá livre, porque alguém pensa em você o tempo todo, ou você pensa em alguém o tempo todo. Só que é uma coisa que envolve, sim, bastante atração. É quase como se houvesse ainda muito desejo, muita atração. Não é uma obsessão, tá? A gente não tem aqui nada de, oh meu Deus, é uma obsessão, oh meu Deus, é uma dependência emocional, não é nada disso. É uma coisa leve, certo? Só que tem um luto aqui. E para alguns pode inclusive ser mais de uma pessoa, né? Então tem uma necessidade aqui de realmente limpar. E como é que a gente faz isso, né? Existem orações assim que você pode fazer pela pessoa, para que a pessoa seja feliz. Você imaginar que você está entregando essa pessoa para o anjo da guarda dele ou dela, né? Não é você que vai salvar essa pessoa, não é você que vai tirar essa pessoa dos ciclos complicados que ela tem, entendeu? Então, realmente aqui não tem nada de sério, tá? São coisas leves. Mas dá uma atrapalhadinha assim, tá, gente? Vamos ver se tem mais alguma coisa que você possa fazer em termos disso, né?
Para alguns aqui, inclusive, você é uma pessoa que já foi casada e essa separação doeu muito, tal, para você tá resolvido. Ou você teve um relacionamento muito sério com alguém e para você tá resolvido, sabe? Mas para a pessoa não tá. Você fala, nossa, mas já arrumou outra, 2 meses depois já estava com outra, tal, não sei o quê. Eu sei, mas essa pessoa com quem você teve um relacionamento sério, ela não te soltou no energético ainda, tá? Se não estiver batendo, gente, vai para outra pilha, tá bom? Aqui é a pilha de quem teve um relacionamento muito sério, que não durou para sempre. Ela fala assim, ai, deu errado, sei lá. De repente deu certo durante X anos e depois não deu mais certo, mas aqui tem uma finalização muito dolorosa, tá? E o que dói para esta pessoa é que ela não estava no controle de tudo. Então, aqui a gente tem uma coisa muito complicada, porque essa pessoa não deixa ir, não solta você do energético, mas porque ele ou ela queria estar no controle de tudo. Então, é alguém que não se conforma que você deu passos em direção à sua autonomia. Para alguns até, né, falar assim, mas eu ainda sou uma pessoa casada. Então, mas você está naqueles casamentos que, né, só coabita, você está existindo ali junto com a pessoa, mas afetivamente aqui não tem nada, tá? O que tem entre você e essa pessoa aqui? É um desejo de controle e um desejo de, assim, não larga o osso. Aqui tem alguém aqui que não larga o osso, ou presencial, ou energético, psicológico, por uma questão de eu quero estar certo, sou eu que estou certo, eu quero sair por cima, como ousa não me querer, como ousa sair desse relacionamento, sabe? Tem uma coisa assim. E sim, alguns estão com essa pessoa sentadinha do lado enquanto eu estou falando isso aqui. Outros vão falar assim, nossa, mas faz 10 anos que eu não me separei dessa criatura, né? Por que ainda isso? Porque essa é uma pessoa que tem este perfil, tá? Aqui, vai falar, ai, tô magiado, fez macumba para mim. Gente, não precisa ninguém ir até contratar alguém, gastar R$ 1.000 para fazer uma... Não é assim que funciona. Se o outro fica, toda vez que ele está entediado, ele pensa em você, aquela pessoa que ousou colocar limite para mim e falar que as minhas migalhas não eram suficientes. Toda vez que a pessoa tem um contratempo na vida, sabe? Porque existe um certo prazer aqui, tá? Essa energia que eu tô sentindo de alimentar isso com relação a você, porque é muito confortável para a pessoa ter você como lata do lixo, na mente, no coração dela. E isso é suficiente para perturbar a energia do outro, para tirar a paz espiritual do outro? É sim, tá? Não precisa fazer magia, não precisa nada disso não, gente. Só precisa ficar, né? Ó, eu elejo fulana, que um dia fez a mala e foi embora, para ser a minha lata de lixo mental. Tudo que der errado na minha vida, eu vou voltar lá e vou ficar cozinhando todas as formas pelas quais fulana foi injusta comigo porque não aceitou minhas migalhas, meu controle, né? Aquilo que a pessoa chamava de amor, só que não era. Uma coisa meio doente aqui, tá? Não vejo nada de terrivelmente grave, tá bom? Não quero que vocês se preocupem, mas
A gente perguntou se existia algum bloqueio e sim, a gente tem aqui alguém que fica lá consistentemente alimentando uma inconformidade com relação a você ter tido a ousadia de encerrar esse casamento, esse relacionamento sério, tá? Bom, se bateu, fica aí. A gente vai para orientação, para conselho, agora a gente vai para a parte boa, tá bom? Se não bateu, vai para outra pilha, para outro vídeo. Leitura coletiva, a gente tem que ser, sabe, leitura coletiva, gente, seu bom senso, sua intuição, sempre em primeiro lugar, tá? Às vezes dá a impressão de que a leitura coletiva foi feita para a gente mesmo, né? Isso pode acontecer, se pegar uma leitura coletiva que você fala, nossa, foi feita para mim, tá falando de mim. Pode ser sim, mas não vai ser 100% do tempo, é lógico. Bom, então vamos ver conselho para você fazer sua vida andar. Como eu falei, né? No caso dessa pessoa, ore por essa pessoa. Se você é espírita, coloque o nome da pessoa lá no papelzinho de orações. Se você é católico, acenda uma vela por essa pessoa lá na sua igreja, tá? Gente feliz não enche o saco, no 3D e no espiritual e no psicológico também. Que essa pessoa seja muito feliz, porque gente feliz não tem esse tipo de pensamento, né? Tem a galera do Ho Oponopono também, né? Vocês podem fazer uma sessão de Ho Oponopono abençoando essa pessoa, tá? Agradecer por tudo que vocês viveram, tal, né? Aí do seu jeitinho tá tudo bem. O que eu quero aqui? É esse. As de ouros. Então, assim, começo do zero, sabe? Uma vida nova para você, deixar o passado para trás mesmo. Roda da fortuna, 9 de paus, 9 de ouros. Engraçado que aqui tá falando no momento presente, quer dizer, o passo 1 aqui, seria você focar e resolver a sua vida financeira, tá? Por que resolver a vida financeira primeiro? Porque, ai, eu só vou atrair gente interesseira. Não, meu anjo, não é isso. Olha só. Quem tá com a vida profissional em ordem é mais leve, tem mais tempo para passear, tem tempo de fazer um esporte, tem tempo de fazer uma arte, tem dinheiro para passear, tem dinheiro para viajar, entende? Então, isso facilita muito. Porque, por exemplo, né? Ah, pode ser via aplicativo? Até pode, mas mesmo no aplicativo, você tem que ter tempo de ficar peneirando, né? Vendo 500 pessoas para achar uma que tem assunto. Aí a pessoa te convida para tomar um café, você tem tempo para aquilo, você sabe, está disponível de fato. Quando a pessoa tem 2 empregos, uma faculdade, tudo ao mesmo tempo, ela não tem como, né? Não tem aquela disponibilidade necessária mesmo. Então aqui assim, você merece uma vida nova, tá? E essa roda da fortuna, ela fala de um golpe de sorte mesmo aí na sua luta pelo profissional. Então, não sei, de alguma forma aqui eu vejo que não coloque o profissional, coloque seu brilho pessoal, botar sua vida em ordem, resolver seus problemas como prioridade. É o recado que tem aqui, tá? E aqui tá falando que você vai ter um golpe de sorte com relação a problemas que você tem nesse sentido da sua autonomia, da sua independência, tal, você vai dar uma guinada boa. Então tem uma notícia boa aqui também com relação a isso, né? Mas prioridades, tá? Aí,
Olha, está pedindo nesse momento para você meditar bastante, se recuperar. Eu não sei que talvez a primeira parte da leitura que falou de pessoas que alimentam ressentimento com relação a você, talvez tenha tido um impacto maior do que eu imaginei aqui. Talvez seja uma informação que vai doer mais do que eu tinha entendido lá, né? Pelo que eu tô vendo aqui, tá? Que aqui tá pedindo para você meditar mesmo, dar um tempo, ficar quietinho. Talvez tenha até uma questão de saúde física que fica sendo bombardeado, né, com energias ECA de uma outra pessoa com quem você entenda que se teve relações e tal, né, gente? Porque a relação sexual, tá, gente? Você fica permeável energeticamente ao outro, sim. Isso aí não é moralismo, não é frescura, tá? Isso é real, não tem o que fazer. Quem é sensível, quem tem sensibilidade psíquica, tem que tomar cuidado com quem tem relação, tá? Principalmente sem preservativo, porque você estabelece, sim, um vínculo energético com a pessoa. Isso é inevitável. Vocês podem olhar em todas as doutrinas que vocês quiserem, vão falar a mesma coisa. Então, é como se essa pessoa que fica vibrando nhaca para você, como vocês tiveram relações, essa pessoa tem acesso ao seu campo energético, sim. Ah, nossa, mas faz tanto tempo, então, mas infelizmente tá rolando isso daí, tá? E vejo aqui que atrapalha até o seu sono, tem atrapalhado a sua qualidade de sono, sua saúde mental, sua saúde física, tá? Porque assim, não é nada de grave, tá? Essa pessoa não te odeia, ela não quer que você morra, nada, mas acontece que ela não larga esse osso por nada no mundo, gente. Que chata essa pessoa, hein? Sabe? Tipo assim, sabe quando o pernilongo tá na sua orelha, fica bzzz, é como se tivesse esse barulho assim há anos aí, que coisa estranha. Isso era de repente mais de uma pessoa, inclusive, sabe? E aqui, assim, o que que você dá conta agora, enquanto você resolve essa nhaca aqui, que eu tô sentindo, assim, que de repente vai precisar mesmo uma intervenção mais, assim, sabe? Tomar um passe, fazer um tratamento energético, procurar alguém que faz um Theta Healing. Eu acho que vai ter que rolar aqui, tá, meu povo? De novo, gente, não tá batendo, vai para outra pilha, tá bom? Mas se você acha que isso faz sentido, vai lá tomar um passe, faça um Theta Healing. Eu não faço Theta Healing, mas eu posso indicar quem faz, tá? Que realmente aqui eu acho que vai ter que rolar, tá? Vai ter que acontecer. Que coisa chata, né? Tá? Mas a gente volta lá, a prioridade aqui é a sua vida financeira e tudo isso, tá? Mas enfim, então, imaginando aqui que você foi lá, você vai fazer, né, Theta Healing ou sei lá o que, qual que é a sua prática aí, tá bom? Ó, até conseguindo respirar, gente, a energia melhorou só de eu falar para você fazer isso. Que interessante, né? Tá. Bom, ai, que coisa. Mas pelo tema, pela pergunta da leitura, não seria uma leitura simples mesmo, né, gente? Olha, a nhaca dessa pessoa e a sua vida financeira, a sua abundância, a sua autonomia estão totalmente interconectadas. Que coisa louca.
É como se... Gente, eu não esperava aparecer isso numa leitura de relacionamento, não, tá? De alguma forma, esse ressentimento, essa nhaca dessa pessoa estava, porque a gente vai resolver isso, né? Então, estava, antes da gente levantar essa situação, bloqueando a sua independência, a sua abundância financeira. Que talvez de repente estivesse comprometendo o seu sono, estivesse prejudicando sua saúde e tal. Tem uma coisa muito esquisita aqui, hein? Quem será que é essa pessoa? Que livramento, hein, meus amores? Nossa, que livramento, tá? Se você estava na dúvida, você tinha feito certo em fazer as malas e ir embora aqui. Então, assim, realmente é sério o negócio aqui. Assim, não é sério o que essa pessoa, né? Eu quero que morra, não sei o quê. Não é isso. Mas é um ressentimento aqui que a pessoa está apegada a esse ressentimento, tá? Enfim, conselho para você, né? Olha, para alguns de vocês é importante ainda ter uma conversa com essa pessoa sobre tirar as esperanças dessa pessoa, tá? Não é uma pessoa que te faz bem, não. É uma pessoa bem... que não, entendeu? Não. Então, é preciso, para alguns, ter uma conversa com essa pessoa de assim, olha, eu não te amo mais. Vai viver sua vida, eu não te amo mais. E eu posso estar falando de uma pessoa, posso estar falando de mais de uma pessoa que tem aí uma obsessãozinha por você, sabe? Mas, assim, talvez precise acontecer esse... Agora, como eu falei, dá pra gente fazer isso no espiritual, dá pra gente fazer isso, né? Você escrever uma carta para a pessoa, imaginar que a alma da pessoa está recebendo, tá? Essas coisas, elas não precisam ser óbvias. Agora, se aqui é alguém que ainda te procura, que ainda te manda mensagem, que ainda fica tentando te acessar, não não fique debatendo com essa pessoa quem está certo, quem está errado, sabe? Não, é assim, eu não te amo mais, eu não tenho mais interesse, eu não tenho mais atração física por você, porque aí encerra de fato a polêmica, tá? Você realmente, você com você, né? Eu mereço uma vida nova, eu mereço viver coisas novas. Eu mereço me recuperar, me libertar dessa energia. E daí, a partir desse foco na sua... porque talvez seja isso, né? Me parece aqui que essa pessoa, para alguns inclusive é mais de uma pessoa do passado, são pessoas que se incomodavam com você ter brilho pessoal, você priorizar trabalho. Então aqui talvez você tenha saído de relacionamentos com pessoas que te questionavam você priorizar trabalho ao invés de priorizar o relacionamento. E aí, ai, eu tô até... Meu Deus. E aí, você, dentro de você, fazer as pazes, não, eu sou alguém que prioriza trabalho mesmo, e daí? Não, eu sou alguém que prioriza minha autonomia, minha independência mesmo, e daí? A próxima pessoa com quem eu for me relacionar,
que seja alguém que acha isso legal, que me admira por ser assim e não que me critica, porque aqui eu sinto que você se relacionou com pessoas que eram assim, apesar de você priorizar o seu trabalho, a gente vai namorar, sabe assim? Ou, né, aquela coisinha assim, não, eu cuido de você, não, deixa que eu resolvo o seu problema, não, deixa que eu te ajudo, sabe? Como um padrão que você viveu e que hoje a leitura fala assim, pelo amor de Deus, não repita mais isso. Se você conhecer alguém daqui para frente que vem com esses papos de não precisa trabalhar tanto, eu te ajudo, sabe assim, vaza, entendeu? Então, reconhecer que esse padrão não te serve, porque é um padrão de pessoas que, né, começa tudo muito lindo, que a gente tem ali o love bombing, né? Mas depois isso vira controle, isso sabe assim? Então, você precisa se posicionar muito forte daqui em diante na sua vida, como não repetir mais esse tipo de padrão, não dar mais chance para pessoas que têm esse tipo de conversinha, e se posicionar daqui para frente no mundo da paquera, no mundo dos dates, já assim, não, sim, eu priorizo o meu trabalho mesmo, sabe assim, oi, tudo bem? Né? Aí, porque, gente, você entra em aplicativo de relacionamento, já dá para ter uma vibe ali, né? Dos red pill, já é muito rápido a gente identificar. Depois que você viveu certas coisas também, você coleciona sabedorias ali, tá? Ou você até foi, conheceu a pessoa, tomou um café, tomou, né? Teve um segundo encontro, já dá pra gente sentir os papos assim, sabe? Né? Então, entendeu? E não é para você, não combina com você, né? Porque é sobre combinar também. Não estou falando mal de ninguém, não estou falando que é certo e que é errado, mas para você, o que combina é você como alguém com foco em independência, em autonomia, buscando um outro que te admire por isso, que ache legal isso e que não seja apesar de, tá? Daqui para frente. É muito importante você se posicionar mesmo. Não combina com você um homem machista, por exemplo, tá? E a pessoa às vezes nem percebe que ela é machista, né? É um negócio muito complicado. Aí eu tô falando como se você fosse mulher, porque a maior parte das pessoas que assistem são mulheres mesmo, tá? Agora, se você se identifica no masculino, também tem mulheres, né, que têm ciúme do trabalho do cara. Eu não entendo. A mulher que é um cara bem-sucedido, a mulher que é um cara próspero, mas aí depois ela fica enchendo paciência porque ele passa tempo demais no trabalho. Eu não consigo entender pessoas assim, tá? Então, já logo de cara tem um posicionamento na abertura, quando você conhecer as pessoas aqui para frente, de que você é alguém que prioriza o trabalho, ponto fim. Acabou, esse é você. Essa é você, tá? E tá tudo bem, é perfil, é personalidade, não tem certo, não tem errado, mas a gente tem que achar pessoas com quem nós sejamos uma boa combinação, tá? As pessoas têm que combinar em primeiro lugar. Ok, então feito tudo isso, a leitura tá ficando longa, hein? Meu Deus. E feito tudo isso, ó, você se recuperando ainda. Tá fácil não, hein, meus amigos? Não tá fácil pro seu lado aqui esse desbloqueio, viu? Mas tá muito bonito o fim da história, tá? Então, assim, sim, ainda precisa se recuperar, sim, ainda tem aí
algo para ser efetivado, eu estou sugerindo o Theta Healing. Tem muitas outras modalidades, vocês podem até deixar sugestão nos comentários, tá? Tem coisas aí que precisam ser cortadas no talo, tem ervas daninhas que você precisa arrancar pela raiz mesmo, para você poder ter mais saúde física, mental, financeira, tá? Tá com bastante nhaca aí. Vamos fazer o que a gente tem que fazer para arrancar tudo isso pela raiz. Só que depois, aí vem você aqui, olha, maravilhosa, rainha de paus. Rainha de paus, tanto faz se você é homem ou mulher. Rainha de paus é espontaneidade, criatividade, leveza, brilho pessoal, sedução, no sentido. Não, aqui a gente não fala de beleza no sentido convencional de padrões, não é isso. Mas é a pessoa que está na Rainha de Paus, ela está se sentindo tão confortável na própria pele, tão, sabe, livre para ser quem ela realmente é, entendeu? Então, você fazendo esse processo que, se o conselho bateu, faça, tá? Muito importante aqui. Você vai para o seu melhor momento para paquerar com essas pessoas e tal. Vai ficar sensacional, tá? Enforcado. 7 de espadas. Cavaleiro de espadas. E rainha de ouros, tá? Então, assim, precisa profundamente fazer esse processo e você vai levantar as lebres aí, descobrir umas coisas, sabe? Você fala, eu tenho certeza quem é que tá vibrando nhaca para mim. Então, olha, você vai se surpreender. Quando você for lá fazer a apometria também é legal, né? Ó, aqui, ó, apometria, Theta Healing. Vai levantar uma lebre aí que você vai falar, nossa, olha isso. Cristo do céu, me mandando essa nhaca, que coisa, que porquê, sabe assim? Tá precisando mesmo aqui, tá, gente? Então, assim, faça isso, foca nisso primeiro, tá? E aí, a partir do momento que você fez e conseguiu finalmente arrancar pela raiz aí certas coisas, né? Nossa, mas eu já fiz esse processo, mas às vezes é que não é cebola, meu povo. Você tira uma camada, depois você tira outra, tá? Ainda tem aca para resolver aqui, sim. Enfim, daí o que aparece aqui? Você se movimentando no mundo, comunicando, tal. Esse cavaleiro de espadas pode sim significar comunicação online, comunicação rápida, comunicação com várias pessoas. E aí o que acontece? É o seu posicionamento, é a sua vibração aqui que atinge um nível muito bonito, tá? Mas é só depois. Esse processo ele é indispensável, ele é fundamental aqui para você. Mas você chega sim onde você quer chegar na sua vida romântica, mas aqui tá muito de dentro para fora. De dentro para fora. E aí o mundo lá fora irá responder sim, tá bom? E aí aqui, para quem fez a lição de casa, completa, bonitinha. Que aqui. Engraçado que não tá me falando em nenhum momento de quem chega, tá? Não sei por quê. Tá me falando que você supera esse estado de adoecimento, de isolamento, de tristeza que você tá, através de ações extremamente racionais
inteligentes, você buscando uma justiça para você. Aí você consegue equilibrar as coisas e essa justiça chega. Então é você atingindo um nível de equilíbrio, de justiça muito profundo na sua vida afetiva, através desse processo de correção mesmo, sabe? Correção energética, correção de acesso a pessoas danosas à sua energia. Ok, então, lá na frente, tá, gente? Leva um tempo aqui, porque a gente tem um processo extremamente profundo para acontecer. Nós temos vitória, tá? Vitória para você. Você conseguindo acalmar a sua vida, tranquilizar a sua vida, você conseguindo paz. E aí aparecem, sim, pessoas agora que são pessoas do movimento, do fazer, do lutar pelo que é certo, tá? Então é depois que você fez esse processo todo, mas tem sim muitas coisas interessantes para você viver com pessoas que são mais idealistas, que têm ideais mais elevados de vida, de amor, outro tipo de conceito, outro tipo de mentalidade aqui. Você vai atrair essas pessoas, tá? Mas a sua vitória, ela é dentro, ela é no energético, é uma vitória que é só sua. E é um processo aqui que, por enquanto, você faz ele sozinho, sozinha. Mas depois, lá na frente, tem sim aqui muita coisa para viver romanticamente, tá? E coisa boa, porque o Cavaleiro de Paus, ele fala de pessoas que se mexem, que se dão ao trabalho, que vão até o outro, que fazem acontecer, né? Aí falar, mas o Cavaleiro de Paus, ele não representa pessoas superficiais? Não, porque aqui a gente está falando de uma vida nova. Então, a gente está falando de pessoas que você está conhecendo, pessoas novas, coisas novas, tá? Então, aparecer um cavaleiro é adequado. Ainda mais que vem aqui com o Sete de Paus, que é uma carta da coragem de lutar pelo que é certo, coragem de fazer aquilo que realmente é mais elevado, né? Tá? O 6 de paus é a conquista da vitória e o 7 de paus é agora eu vou defender com unhas e dentes tudo que eu conquistei. Então, eu imagino que enquanto você faz esse seu processo, tem uma outra pessoa no mundo lá fora fazendo um processo muito parecido. E aí lá na frente vocês se encontram, tá? Então, a previsão de tempo, como, onde, quando. Tem algum como, onde, quando aqui? Saiu o imperador, o mundo e o 4 de ouros. Então eu sinto realmente assim, quando você tiver no controle da sua vida, quando você tiver de fato fechado aquele ciclo e iniciado um outro, e isso vai ser muito individual para cada um de vocês. Agora, o 4 de ouros, de repente, está falando assim de 4 semanas ou 4 meses? Pode ser que sim. Mas eu entendo mais como assim, é quando você conseguir, de fato, olhar para a sua vida e sentir que você está no controle de tudo, que você não está mais à mercê, sabe, de pessoas que têm uma mentalidade, né? Porque eu sinto aqui os seus relacionamentos passados, pessoas com uma mentalidade meio mesquinha, controladora, sabe? Né? O que que a gente chama de amor, né? E eu não estou criticando ninguém, não, gente, que, olha, quem não passou por isso, quem não passa por isso, imagina, isso é para todo mundo, tá? As pessoas têm uma ideia muito,
Assim, a ideia geral de amor da maior parte da população envolve muito controle, muita possessividade, sabe? Não é muito elevado, né? O conceito de amor mesmo. Você perguntar para uma pessoa na rua o que é um relacionamento saudável, ela não sabe nem te responder, tá? Mas você vai ter o domínio de tudo isso muito em breve. E aí a coisa vai se desenrolar de uma outra maneira muito mais interessante para você, tá bom? Aí, o que que eu digo para você? Depois que você fizer essa apometria, esse Theta Healing, esse sei lá o que você vai fazer, daí você volta aqui no canal e vai numa leitura específica de Novo Amor, específica sabe assim, né? Que aqui a gente está falando mais da parte que está no seu controle, né? Então faz essa parte primeiro, depois você volta no canal e vai numa leitura específica de Novo Amor, características do seu novo amor, tal. Tem um monte de vídeo no canal que é diretamente assim, tá? Então é isso, gente. Espero que seja útil tudo isso, que tenha clareado as coisas para vocês. Somos todos muito humanos nessa jornada, tá? Não tô aqui para tacar pedra em ninguém, mas é que realmente essas coisas fazem parte da vida, das interações, tá bom? É isso. E que fique bem claro, de quem a gente está falando aqui, que precisa dessa limpeza, dessa separação energética, a pessoa tem consciência de que ela está fazendo isso? Provavelmente não. A pessoa está fazendo de propósito? Provavelmente não. Você foi magiado, fizeram uma cumba para você? Gente, vocês têm noção quanto custa um negócio desse? Vocês acham que todo mundo que fica se dando ao trabalho? Para, meu povo. A gente faz isso sem perceber, tá? Em geral, as pessoas não têm nem noção de que isso aqui está acontecendo, tá? Não estamos aqui para tacar pedra em ninguém, mas você faz o que você tem que fazer para ficar bem e tá tudo certo, ok? Então é isso, tá? Aí no seu detalhe, na sua energia, a leitura particular, seu terapeuta também me escreve, eu te explico como funcionam as consultas. Se inscreva no canal, deixa o seu like, um beijo no seu coração. Número 3, vamos ver se tem algum bloqueio, tem alguma coisa que esteja no seu controle, tá? Qual que é o objetivo, né? De ver o que você tem aí de poder nas suas mãos para a sua vida amorosa andar melhor. Ou andar, né? Porque também não é que tá andando mal, não tá mesmo andando. Tô com essa vibe aqui de você. Então, o 7 de espadas é uma carta de coisas não reveladas, tá? De coisas ocultas. E que coisa assim, sabe o que parece aqui? Tá difícil de ler essa energia. É como se tivesse uma informação que eu não estou conseguindo acessar no energético também. Que engraçado isso. Você, porque a energia da leitura, ela passa pelo meu corpo, eu vou sentindo as emoções, as sensações e tal. E aqui eu tô tentando pegar e eu não consigo. Eu tô tentando fazer sentido dessas cartas e eu não consigo. Tem algo que talvez algo que você esteja predestinado a viver e não é para você saber mesmo, sabe? Então, porque às vezes no tarô, né, a pessoa vem para consulta particular. Aí ela pergunta assim: "Quem é meu novo amor?" E o tarô responde: "Não é para você saber." Ponto fim. Eu tô com essa energia aqui, uma energia bem X assim. Vamos desenvolver melhor aqui, tá? Nossa, nada a ver com a pilha 1. 10 de copas, roda da fortuna, as de paus, rei de ouros.
Olha, não vejo um bloqueio aqui não, tá? É só que tem uma pessoa reservada para você do seu destino, tá? Você ainda vai viver um relacionamento muito sério, muito importante, compatível. Tá tudo esquematizado já, tá tudo organizado lá na espiritualidade. Só que tem a hora certa, o lugar certo. Não é para você saber antecipadamente, porque tiraria a sua espontaneidade quando você conhecer essa pessoa, tá? Mas aqui não tem bloqueio aqui não, tá, meu amor? Tá muito boa essa leitura, porque, nossa, a pilha 1 foi enroscada. A menos que, se você veio da pilha 1 para a pilha 2, daí faz todo sentido, porque daí a gente pode entender como a pilha 1, o capítulo atual, e essa aqui o capítulo futuro. Agora, se você veio direto para a pilha 2, o que eu tenho a dizer para você? Não tem bloqueio. Não tem bloqueio, não precisa fazer absolutamente nada. Aqui é viver sua vida, fazer as coisas que você já está fazendo, tá? Você é uma pessoa que está num momento mais reflexivo, que está num momento de crescimento pessoal muito interessante. Você aparece aqui como alguém, assim, né? Sim, dá uma agitada aí. Sim, vamos sair mais, vamos interagir com os amigos, vamos, né? Até esse 5 de paus, ele pode representar entrar num aplicativo ou frequentar lugares onde tem pessoas solteiras na faixa etária que te interessa, pode com certeza, tá? Esse 5 de paus, o 5 de paus, gente, não é uma carta nem boa nem ruim. O 5 de paus é pessoas falando ao mesmo tempo numa agitação. Sobre o que elas estão falando? Sobre o que essa agitação é bom ou ruim? É uma carta neutra, é simplesmente uma carta de agitação. Gente falando ao mesmo tempo. Então, é isso, né? Somente isso, tá? Não é para você saber mesmo os detalhes, e você está num momento reflexivo, introspectivo. Vamos dar uma agitada, sim, só que essa agitada é só, né? Falando, não, vamos parar de ficar só enfiada em casa e vamos pôr a cara na rua. É só isso, não tem nada aqui. Aí, então, tem um 10 de copas já pré-reservado para você, tá? No espiritual, esse acordo, esse combinado, ele já está estabelecido. Já existe aí uma alma com quem você fez algum tipo de acordo, que vocês ainda vão se encontrar, que vocês ainda vão se casar, que vocês ainda vão construir uma vida juntos, juntas. Casar, gente, defina casar, né? Tá, cada um tem seu entendimento aí, mas a gente tem um 10 de copas, que é a carta da realização máxima, afetiva, tal. A roda, né, junto com a carta do segredo, quer dizer, no astral isso já está estabelecido, mas aqui no 3D você ainda não tem a menor ideia de quem seja essa pessoa, tá? A roda da fortuna fala que vai ser do nada, vai ser quando você menos espera, vai ter um elemento muito de destino, de surpresa aqui. As de paus, coisa nova, pessoa nova. Você não conhece essa pessoa ainda. Quer dizer, não é um ex, tá? De repente você até conhece, é um conhecido, é alguém que é da mesma cidade que você já viu, você até sabe o nome da pessoa, tal, mas não é ex. Em termos românticos, é uma pessoa completamente nova. E é o quê? Um rei de ouros com a rainha de ouros, perfeito. Totalmente compatível, super
combinando, 2 pessoas sérias, 2 pessoas que levam relacionamentos a sério. Nossa, porque nos naipes, né, a gente tem os elementos, tal, então a terra, ela fala de concretude, ela fala de pé no chão, e tal, porque o 10 de copas fala das questões de alma, família de alma, amor de alma. Aí a gente vem para o rei e a rainha de ouros, então é pezinho no chão, é ação concreta, é construir uma vida juntos mesmo. Bom, vamos ver o que a gente pode saber mais sobre esse encontro, sobre essa pessoa. Qual será, a história de vocês? Como, onde, quando? Nossa, as cartas estão pulando aqui, hein? Como, onde, quando, se é que a gente pode saber, né? Porque tem muito mistério aqui. Olha, gente, as cartas estão pulando muito. É rápido, tá? Imperatriz, 4 de paus, rei de copas, 10 de copas de novo. Caraca! Gente, é muito rápido, tá? Que é isso? Olha, para quem não entende de tarô, vamos lá. Imperatriz é o divino feminino que integrou todas as rainhas. Cada rainha é um dos 4 elementos e a imperatriz, ela tem todos esses atributos. Então, é realmente o divino feminino no melhor da sua beleza, generosidade, doçura. Aí a gente tem o 4 de paus, que é uma carta de celebração, de casamentos, de pequenas cerimônias. Assim, é uma carta de casamento, tá? É uma cerimônia de um casamento, o 4 de paus, literalmente. E isso pode querer dizer que você conhece essa pessoa num lugar muito agradável, assim, por meio de um evento, não sei. Ou isso pode querer dizer que você e essa pessoa já se conhecem com a intenção de ter um relacionamento. Porque vamos pensar aplicativo, né? As pessoas põem lá o que elas estão procurando e tem gente que já coloca relacionamento sério, exclusivamente isso. Então pode ser também 2 pessoas que têm muita clareza de que o que elas querem é relacionamento sério. E claro que você está num processo seletivo ali, conhecendo 500 pessoas, conversando com 500 pessoas, mas já com esse foco de futuro, sabe? Essa é a impressão que eu tenho. E a imperatriz, ela combina muito com o rei de copas. O rei de copas, ele é calmo, ele tem uma inteligência emocional muito alta, é alguém que escuta mais do que fala, uma pessoa acolhedora, tal. E aí a gente tem o 10 de copas, né, que como eu falei lá atrás, é amor de alma, família de alma. Realmente aqui está escrito nas estrelas, os planetas vão se alinhar. O que mais que a gente pode saber sobre esse encontro? 6 de espadas, pode ser que vocês não morem na mesma cidade. O mago, sacerdotisa e 6 de ouros, tá? Tem aqui possibilidade de ser aplicativo ou Instagram ou qualquer coisa assim, porque existe aqui o 6 de espadas, ele fala, é uma carta específica de distância. Distância a outro país? Não, gente. Se tem uma estrada, se tem um pedágio que seja entre vocês, já é 6 de espadas, tá? Mas aqui a gente tem alguém que faz acontecer, uma pessoa que não tem medo de distância, não tem medo de pegar uma estrada,
Não é alguém que vai falar, você mora na Zona Norte, eu moro na Zona Sul, sabe? Não, não. Para essa pessoa aqui, entendeu? Ela está procurando alguém para ter um relacionamento sério. E quando encontrar a pessoa certa, a pessoa vai fazer acontecer. Você pode morar na China, que para essa pessoa não vai ser um problema. Mesmo porque a gente viu lá atrás que é um rei de ouros, é uma pessoa que financeiramente ela tá ok, né? Que distância é muito proporcional à conta bancária, né, meu povo? Quem está endividado, você morar do outro lado da cidade já é um problema. Quem está ok financeiramente, não tem problema nenhum você morar em outra cidade, né? E tem um aspecto espiritual com essa sacerdotisa, então provavelmente uma das coisas que vai conectar vocês é terem uma espiritualidade interessante acontecendo. Esse é um dos aspectos que vai chamar a atenção, tá? E é muito importante, né? Quem tem uma espiritualidade se conectar com alguém que também tem, que vão falar a mesma língua, sabe? Tem religiões e crenças, gente, que não são compatíveis. E a gente tem que aceitar que é mais fácil mesmo se relacionar com pessoas que têm crenças. Não precisa ser igual, mas precisa ser compatível sim. E é isso que eu vejo aqui, tá? Que haverão conversas sobre crenças espirituais entre você e essa pessoa que serão muito interessantes. E aí a gente tem aqui o 6 de ouros, que é uma carta interessantíssima para tudo isso, porque fala de generosidade, de reciprocidade. Então, aqui a gente vai ter um negócio muito fofo de não, você mora longe, eu vou até você. Aí a pessoa foi até a outra e a outra vai tratar como que legal que você veio até aqui. Porque tem uns homens, umas mulheres aí, né? Que, gente, assim, tudo bem, tá? A gente vive numa sociedade latina, tem sim uma expectativa de que o homem que vai se mexer, o homem vai pagar a conta no primeiro encontro, tal, não sei o quê. Esse, vamos dizer que é o padrão, né? Não estou falando de ser certo nem errado, tá? Não vou discutir isso, não é assunto para o meu canal. Mas o que que eu vejo? Algumas mulheres. O cara foi até ela, pagou tudo no passeio, e ela trata aquilo como uma criança birrenta, como se o cara não tivesse feito mais do que obrigação, porque ele é homem. Então, eu não estou entrando no mérito dessas questões, mas eu estou falando aqui de uma postura, tá? Então, se você é homem e você vai lá, vai fazer acontecer esse primeiro encontro, você estará na presença de uma mulher que realmente vai valorizar, que realmente vai ter uma apreciação genuína por você ter feito esse movimento masculino, tá? E adapte aí, né? Se você tá no LGBT de alguma forma, como que a gente adapta isso? Mas enfim, aqui a gente tem uma pessoa, homem ou mulher, mas nessa vibe muito masculina de eu vou até você, eu faço acontecer, eu vou te levar para um passeio, fui eu que convidei para o passeio, então sou eu que pago, tal, não sei o que, a gente tem uma pessoa fazendo isso, e aí a gente tem uma outra pessoa que recebe essa energia do fazer acontecer de uma maneira muito bonita, de apreciação, de gratidão, de valorização dessa movimentação, tá? Encaixa aí nas suas opções de gênero e de interações, tá bom? Então, enfim, a gente tem, né, esse feminino divino que recebe com graça, com gratidão, com leveza, e a gente tem aqui um masculino que faz acontecer e muito bonita essa união, porque tem um tom espiritual em tudo isso, não é só sobre atração física.
E a gente tem aqui família de alma mesmo, tá? Uma coisa que foi combinada em outras esferas antes dela acontecer, tá? Aí eu deixo aqui como conselho para vocês. Mostrou você se movimentando, pondo a cara no mundo, tal, saindo de um modo mais introspectivo, reflexivo e indo para a vida mesmo. Então, assim, tenha filtro, né? Tá? Então, tem uma pessoa muito específica, reservada para você, né? Aqui a gente tem todas essas características positivas que eu trouxe de um masculino saudável, de um feminino saudável. Então, nesse se abrir para paquerar, é lógico que você vai conhecer um monte de gente que não é o caso. Então, eu estou entendendo aqui que você é uma pessoa amadurecida, que já tem um filtro, né? Então, eu vi aqui, por exemplo, que a gente tem um masculino de muita atitude e um feminino suave, que aprecia, que tem gratidão, que recebe com uma elevação, né? Tem aqui a conexão espiritual também é presente entre vocês, tal. Então, se não tiver esses atributos, gente, não é, tá bom? Porque a gente tem que tomar cuidado e ficar espertinho também, tá? Então, confiando aí na sabedoria, no bom senso de vocês, que esses atributos têm que estar presentes para você, né, chegar à conclusão de que você de fato encontrou a pessoa certa, tá bom? É o famoso disclaimer, né? As letrinhas pequenininhas embaixo ali. Toda leitura de amor tinha que ter as letrinhas pequenininhas escritas embaixo, né, gente? Que pelo amor de Deus, não vou nem comentar. Mas enfim, vamos ter juízo, né? E mirar mais alto, sabe, gente? Vamos, né? Olha, Jardim da Luz, projeto chega de migalha, fechou? Então tá bom, gente. Essas são as informações aqui. Número 2, no seu detalhe, na sua energia, é a leitura particular. Eu sou terapeuta também, meu WhatsApp tá lá embaixo. Se inscreva no canal, deixa seu like. Um beijo no seu coração. Número 3, vamos ver aqui. Se você tem algum bloqueio, algo que esteja no seu controle, sabe? Que aí a gente vai, sim, uma leitura de amor, mas para um viés terapêutico também, né? Bloqueios na sua vida romântica. Aqui tem uma questão de você precisar, eu não sei assim, se mexer mais, não sei se é essa palavra, sabe? Eu não sei se aqui é sobre se mexer demais, se mexer de menos, mas tem uma coisa tão agitada nessa energia, como se fosse alguém que está o tempo todo caçando, mas também é o tempo todo caçando defeito no outro. Vamos entender melhor aqui. Sabe assim, eu tô inquieta, eu tô o tempo todo caçando, mas aí tudo que eu encontro eu ponho defeito. Vamos só entender melhor, tá? 10 de ouros, cavaleiro de paus, a lua e o imperador. Tem uma falta de foco aqui da sua parte. Não chega a ser um bloqueio, tá? Eu não estou vendo aqui bloqueio. O que eu estou vendo aqui é falta de foco. Uma necessidade de ter mais clareza no que se quer, no que se busca. Ter mais clareza no posicionamento que você tem quando você sai para paquerar ou você pode ser online
pode ser presencial, tanto faz, né? Mas você aqui como uma pessoa que está assim procurando, que está assim querendo muito. Mas assim, dá tiro para todo lado e aí não tem um posicionamento claro. Então, seria no sentido aqui o corrigir em você não ter vergonha de falar que você quer coisa séria só. Aqui tem alguém que talvez ceda um pouquinho, né? Fala, não, mas eu não posso ser tão careta, eu tenho que ser mais moderno, mais moderna. Mas todo mundo faz assim e tal, só que te confunde, não é para você. Então, assim, tudo bem, tem ali o seu amigo ou sua amiga que de fato tem encontros casuais e tudo, porque existe uma mentalidade que funciona assim para muitas pessoas, que é logo de cara já vai para um encontro, já tem uma sexualidade, já vai para casa de alguém e tal, não sei o quê, e depois vê se a personalidade bate, se aquilo se aprofunda ou não. E tem, para algumas pessoas, tá ótimo, isso daí funciona para elas, mas o que eu vejo que para você não funciona, essa versão brasileira contemporânea da cultura da paquera, dos encontros, ela não é o que combina com você. Aí a pessoa que tem o seu estilo, ela se sente, às vezes, careta, tradicional demais, fora de moda, sabe? Só que se você não tiver uma congruência aí e entender que isso é temperamento, personalidade, que isso não tem nada a ver com os padrões lá fora, eles não vão servir para todo mundo. Na verdade, eles servem para um grupo de pessoas, para muita, muita gente. Os padrões atuais não servem, não é só para você, né? Mas sim, aqui você entra no aplicativo ou você vai sei lá, numa festa onde você sabe que tem pessoas solteiras, da idade, do gênero que te interessa, tal. Existe sim um certo comportamento padrão, mas vamos voltar, gente. Em primeiro lugar, isso é específico do estado que você mora, não é nem que é específico de Brasil, né? Se você for para um outro estado, para uma outra região do Brasil, já muda. Então, não fique se forçando a encaixar no moldezinho ali que diz, né? É assim que é. Não, não é assim que é assim que é na sua cidade, nessa faixa etária, nesse país, não sei o quê. Isso tira você da sua verdade, da sua individualidade, ficar tentando se adaptar, ficar tentando negociar coisas que para você, de repente, você não devia estar negociando, porque você está perdendo a sua congruência quando você faz isso, tá bom? Então, sim, aqui eu vejo, inclusive, rede social, aplicativo, vejo, mas já entra lá e já coloca. Eu só quero relacionamento sério, né? Então, tem as opções quando você entra no aplicativo. Coloca lá, procura um relacionamento sério. Por que você vai dar match com pessoa que preencheu qualquer outra coisa que não seja essa? Já não faz sentido, tá? Você quer ter filhos ainda. Por que você vai dar match com pessoas que não têm clareza com relação a isso? Eu, por exemplo, já passei dessa fase há muito tempo, não quero mais ter filho de jeito nenhum, nem que eu quisesse, não tenho idade para isso. Então, se eu entro no aplicativo e tá lá, ainda não sei se quero ter filhos, ainda lá, eu já não vou, entendeu? Porque não, eu sei que aquilo ali para mim não vai rolar. E o contrário também é verdadeiro. Então, pessoas que querem relacionamento sério precisam ter essa clareza, precisam ter esse posicionamento. Porque se você fica se fazendo de moderno,
se fazendo moderno entre aspas, né, gente? Quem estudou a história da humanidade sabe que a liberalidade das relações e tal, gente, tem nada de moderno nisso, pelo amor de Deus, né? O povo é muito ignorante, por favor. As pessoas acham que é super inventando a roda. Relacionamento aberto, poliamor, transexualidade. Gente, vocês acham que a humanidade está inventando a roda? Vão estudar lá os fenícios, por favor, sabe? Ninguém está inventando nada, não, gente. Então, que bom que hoje a gente vive num país, numa sociedade, em que a pessoa pode ser quem ela quiser. Se a pessoa quiser ser totalmente alternativa no Brasil hoje, ela pode, que bom. Mas e se tem uma outra pessoa ali que gosta das coisas num formato que hoje é considerado careta, ultrapassado, não sei o quê, mas a liberdade é sobre cada um ser quem realmente é, né? Porque se agora parece uma coisa assim, todo mundo tem que ser alternativo. Oi? Então, né? Que inversão zoada, eu acho. Entende? Então, assim, não, né? Para algumas pessoas tá super incrível, para outras não tá. Entendeu? Então, aqui o que que eu vejo? Eu vejo uma pessoa extremamente tradicional, que quer um relacionamento monogâmico, bonitinho, tudo certinho, tá? Então tá, se posiciona assim, você vai encontrar alguém que também tá, né? Gente, é temperamento, é personalidade, isso aqui não tem como, tá? E pessoas gays e pessoas LGBT também podem ter ela se interessa por alguém do mesmo gênero, isso, aquilo, ok. Só que o coraçãozinho dela, ela quer um relacionamento tradicional homoafetivo. E aí tem um peso isso, né? Como assim você é uma lésbica tão careta? Você fala, gente, para, né? Deixa as pessoas ser cada um quem realmente é, tá? Então é isso que eu vejo aqui. Ficar se fazendo de moderno, ficar se fingindo de desconstruído, só tá te causando confusão, só tá te levando para não chegar onde você quer chegar, tá bom? Então, independente do seu gênero, da sua preferência, o seu coraçãozinho é um coraçãozinho que quer um relacionamento monogâmico, bonitinho, né? E tudo bem, vai ter alguém no mundo lá fora que vai curtir isso daí também, tá bom? Enfim, opa. E aí, que se você tiver esse posicionamento, né? Gente, não tá batendo, vai para outra pilha, tá? Ah, eu não sou tradicional, não. Eu sou louco para viver um trisal. Então, mas de repente tudo bem, aí você se posiciona de uma maneira muito forte. Eu sou poli. Já coloca no mundo lá fora, sabe assim? E aí, se você é poli, se você tem algo assim e não se posiciona, você também só vai arrumar confusão, você entendeu, meu bem? Então é isso, se posicionar de uma maneira mais clara para você achar realmente quem combina com você, tá? Bom, eu estou imaginando que o conselho fez sentido, você ainda está aqui na leitura, porque, né? E aí a gente segue com a historinha. Aí, o que acontece aqui? Uma rotina, um negócio assim, organizado, bonitinho, tudo no devido lugar, né? Então, você fez um processo de autoconhecimento e de posicionamento no mundo lá fora muito claro, muito específico. Isso leva você a. Você vai atrair talvez menos pessoas, mas não tem problema nenhum,
porque alguém vai admirar o seu posicionamento, se identificar com esse posicionamento, e para essa pessoa vai ser um grande orgulho estar ao seu lado, entendeu? Então, você precisa de pessoas que admirem o seu posicionamento, seja qual for, né? Se você é poli, põe uma placa na testa que você é poli. Se você acredita em casar virgem, põe uma placa na sua testa que você acredita em casar virgem. Tá tudo bem, desde que você se assuma e se respeite. Aí você vai achar pessoas que também vão te respeitar e que também vão te achar muito interessante por conta disso. Tá? Aí você vai atrair o semelhante aqui. Aí mostra para mim, assim, por um tempo, você equilibrando as coisas, falando com mais... Aqui tá muito falar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, aqui tá muito mídia social ou eventos mesmo com muitas pessoas onde você vai para paquerar, tá? Tá muito forte aqui. Então, embora você, né, agora você tem um posicionamento mais claro, você se assumiu para o mundo aí, do jeito que você é, e aí vai ter um monte de gente para você conversar, tá? Não vai ser imediato, assim, é a primeira pessoa que apareceu, o amor da sua vida. Não vai ser assim, vai ter que ter processo seletivo, conversar com várias pessoas, conhecer várias pessoas, vai passar por isso sim, tá bom? Sacerdotisa, 8 de espadas, pajem de copas, 3 de ouros. Aí eu vejo assim, até uma coisa que você vai ficar até meio atordoada num primeiro momento, porque esse se abrir para paquera realmente vai te sobrecarregar um pouquinho, tá? Você vai receber atenção de vários tipos de pessoas, vai ter que selecionar, conversa com um, conversa com outro, a conversa morreu, a conversa foi para um lugar esquisito, você vai passar por várias experiências assim. Siga a sua intuição, escute muito profundamente a sua intuição, não passe pano para a bandeirinha vermelha. E assim, quem está ativamente paquerando acaba interagindo com muitas pessoas, né, ao mesmo tempo. Eu recomendo, tá? Faça uma limpeza energética antes de dormir toda noite, gente. Quem tá ativamente paquerando tem que cuidar muito do energético, porque a gente interage com todo tipo de gente esquisita, faz parte, vai fazer parte do processo, tá bom? Mas aqui mostra, em algum momento, você encontrando mesmo aqui uma coisa nova, tá? Página de copas é amor novo, não é coisa do passado, não. E como que você vai reconhecer que a parceria aqui vai ser muito de igual para igual, todo mundo contribuindo, você vai se sentir confortável, à vontade. Vai ser alguém que vai ter uma coisa muito docinha, que vai ficar óbvio que vocês estão se paquerando, mas vai desenvolver também uma relação de amizade com essa pessoa. O que mais vai chamar a atenção, que você sabe assim, né? A gente está se paquerando, mas eu também sinto que estou desenvolvendo uma amizade com essa pessoa, sabe? Não é só atração física, é muito assunto, muita coisa em comum, admiração por esse seu posicionamento, seja ele qual for. E aqui é alguém assim que você vai ter muito assunto mesmo, vai ser bem legal essa parte. Você vai se sentir à vontade com essa pessoa, tá? Vamos ver se a gente pode saber algo sobre o como, onde e quando. Página de ouros, confirmando, tá? Coisa nova, pessoa nova. 3 de paus. O eremita. E 8 de paus, tá? Então, é alguém que está só há bastante tempo, uma pessoa que fica bem sozinha, não é uma pessoa carente, ou aquelas pessoas que emendam um relacionamento no outro, não tem nada disso.
é que é uma pessoa que não é carente, não tem, é alguém assim que quer um relacionamento, mas não precisa, tá bom? Uma pessoa que fica ótima sozinha, mas ela também está procurando um relacionamento, tá? Uma pessoa nova que você conhece numa história de vida nova, que aqui eu sinto mesmo que você está começando um novo caminho na sua vida em vários aspectos, interessante. E aí os caminhos se cruzam com essa pessoa. E o 8 de paus, ele fala para mim que quando acontecer, vai ser meio rápido. Não que as pessoas vão atropelar as coisas. Gente, se alguém falar para você que te ama, logo de cara, já quer compromisso logo de cara, já quer estabelecer mudança de rotina logo de cara, isso é péssimo sinal, tá? Quando eu falo que as coisas vão acontecer rápido, é no sentido de vocês vão ter muito assunto em comum. Vocês vão ter bastante as conversas, você fala, nossa, nunca acaba o assunto com essa pessoa, que legal, nesse sentido, tá? De se identificar, se admirar e ter muito assunto em comum, tá bom? E como eu falei na outra pilha, leitura de amor devia ver com as letrinhas pequenininhas, assim, né, gente? Vamos aprender o que é um relacionamento saudável, estudem sobre isso, tá? Que aqui eu vejo pessoa indo para o mundo da paquera, conversando com várias pessoas, tem que ter filtro. Gente que tem muita pressa, ou que, né, que invade o espaço do outro, que atropela. Ou é uma pessoa manipuladora, ou é uma pessoa muito carente, que vai querer que você tape todos os buracos da vida dela. Necessariamente, pessoa muito apressada é mau sinal, tá? Como que a gente reconhece um relacionamento saudável? Vai tomar um café primeiro. Primeiro encontro não é para ser uma coisa que se estende, não é para ser uma coisa que dura muitas horas ou que custa muito dinheiro, não. Primeiro encontro tem que ser uma coisa leve no sentido financeiro, de tempo, tá? Ai, nossa, foi incrível o café. Aí vocês podem emendar, né? Falar, vamos dar uma volta, vamos não sei o quê, tá? Nunca passem endereço para pessoas que vocês não conhecem, não peguem carona com pessoas que vocês não conhecem. E gente que elogia demais, que fala tudo que você quer ouvir, desconfie, entendeu? Tá? A gente quer outro ser humano tão humano quanto a gente. Perfeito demais, é para desconfiar mesmo, tá bom? Então é isso, tá? Tem um juízo, cada um com o seu transporte, se encontra no café, toma um café, joga no Jus Brasil, sim, gente, puxa a capivara das pessoas com quem vocês vão se envolver, tá? É importante tudo isso. Aí você chega lá, o cara tem um processo por agressão registrado no nome dele ali, vocês já pararam para conferir? Jus Brasil, quando vocês começam a conhecer alguém, tá? Então, é isso, fiquem em paz. Ah, mas no primeiro encontro eu só sei o primeiro nome, então por isso que o primeiro encontro é café, anjo. Primeiro encontro não é alguém ir na casa de alguém e já fazer barba, cabelo e bigode, pelo amor de Deus, tá? Isso porque nós estamos com epidemia de DST, que o povo não usa mais camisinha. Tem que tomar cuidado com tudo isso. Mas a gente precisa acreditar no amor, a gente precisa acreditar que relacionamento saudável existe. Só que esse conceito tem que estar construído na cabecinha de cada um de nós, tá bom? Desculpem por ser chata, dar uma de mãe aqui, mas vocês não têm noção das coisas que eu tenho visto no particular, tá? No meu trabalho. Enfim. É isso, gente. Espero ter contribuído de alguma forma. Desculpem a chatice, mas é que eu amo vocês. Quero que vocês fiquem bem e que vocês não percam a fé no amor. Vocês simplesmente desenvolvam filtro e sabedoria, tá bom? É isso. No seu detalhe, na sua energia, leitura particular, sou terapeuta também, me escreve, te explico como funcionam as consultas. Se inscreva no canal, deixa seu like, um beijo no seu coração.